As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora, começa o nosso debate, o Debate Melodia nesta quarta-feira, neste dia 25 de setembro de 2013, e é bom demais saber que você está com a gente. Muito obrigado pela liderança de audiência que você dá à nossa Melodia, sobretudo você que já estava acompanhando aí o nosso Disque M, também nos dando a liderança de audiência no Rio de Janeiro no horário, o nosso abraço e também o nosso carinho. Você participando aqui com a gente através do 3325-0097. Aliás, a partir de agora, então, a sua opinião valendo. E como é importante a sua opinião, como é importante a sua participação, a sua interação. E a Melodia não abre mão disso. Por isso, disponibiliza todas as plataformas de comunicação para que você possa, de fato, participar efetivamente aqui com a gente, tá? Então, o 3325-0097 liberado para você poder participar com a gente. Você online, os nossos melonautas espalhados aí pelo planeta Terra. Você no site da nossa Melodia, acesse melodia.com.br, enviando pra gente aí a sua pergunta, a sua opinião. Você no Facebook, através do facebook.com/melodia97, e você seguindo a Melodia aí no Twitter, @Rádio Melodia. Então todo mundo participando a partir de agora. Pesquisa do dia. Pois é, minha gente, a nossa pesquisa do dia é o tema, é o assunto do nosso debate nesta quarta-feira. Você sabe o que significa a teologia liberal? De tantas teologias que vão surgindo com esse, ou pelo menos com essa nomenclatura, não é? Temos agora a teologia liberal. E aí, o que é isso, hein? Você sabe o que significa? Para o norte aqui dos nossos convidados de hoje, 68% dizendo que não. 68%, e ela altamente impregnada aí em tantos locais, e a gente achando que aí é a novidade, que é a visão de Deus, que eu acordei, o Senhor me disse. A gente vai falar sobre isso então já aqui no nosso debate. Então você pode e deve participar com a gente, tá bom? Recebendo para esse debate o pastor Humberto Siqueira, presidente da Convenção Batista Nacional no estado do Rio de Janeiro e pastor da Igreja Batista em Monte Hermon, em Teresópolis, o reverendo Paulo César Lima, da Catedral das Assembleias de Deus em Jardim Primavera e Duque de Caxias, e também o pastor Walter Miranda, da Igreja em São Gonçalo, do Ministério da Obra da Restauração de Tudo. Nós vamos começar então esse nosso debate orando. O reverendo Paulo César Lima vai estar orando então, abrindo esse nosso debate. Meu Pai Celestial, na Tua presença chegamos através da pessoa de Jesus, que nos abriu um novo e vivo caminho através do qual podemos chegar à Tua presença e estreitarmos a nossa comunhão contigo. E que nesta manhã, Pai, onde milhares de pessoas estão atentas à Rádio Melodia, Tu possas nos usar de uma maneira poderosa, Pai, para esclarecer, não trazer dúvidas a mais aos Teus filhos, mas esclarecer pontos importantes e fundamentais da teologia liberal. Ajuda-nos, abençoa Eliel, que estará fazendo a mediação desse debate. Pastor Humberto, pastor Walter, em nome do Senhor Jesus, que as Tuas mãos estejam sobre nós, a fim de nos abençoar. Nos dá graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Debate Melodia. Pois é, então vamos então ao nosso tema de hoje. Vamos então ao nosso debate nesta quarta-feira. E aí, o que significa a teologia liberal? O que é isso? É bom ou ruim a novidade? É bíblico? Bate de frente com a Bíblia Sagrada? Como é que é isso, hein? Por quê? Vamos então analisar os pontos. E você, claro, participando com a gente. Começa com o meu presidente, meu querido pastor Humberto Siqueira. Bom dia! Bom dia, meu mano. Satisfação muito grande te rever. Estar mais uma vez aqui na Rádio Melodia. Legal. Onde a gente aprende muito e participa com um pouco de conhecimento. Aprende muito mais do que fala. Satisfação estar ao lado aqui do meu mestre, a quem eu admiro por tudo que representa para nós pastores e pela sumidade que é no conhecimento, na intelectualidade que ele tem.
E eu estou muito feliz, pastor Eliel, por participar deste debate com um tema tão interessante, não é? E eu acredito que também é oportuno. Eu até achava que esse número aí, 68, seria até mais alto, viu? Tomara que ao final ele diminua. Eu não sei se 32 também sabe de fato o que é. Exatamente, exatamente. Porque o assunto é muito amplo. Que Deus possa nos permitir, através do seu Espírito Santo, nós elucidarmos esta questão. Eu vou dar aqui minha primeira palavra e já, logo de saída, dizendo o seguinte: a teologia liberal é prejudicial ao cristianismo fiel e digno. Ao cristianismo bíblico, e o cristianismo só pode ser bíblico, ela é altamente prejudicial e nociva, e é contrária à palavra de Deus. Pastor reverendo Paulo César Lima, com muito mais capacidade, irá dar aqui os dados históricos, mas eu posso adiantar ao ouvinte que a teologia liberal ela começou no finalzinho do século XVIII, entre o século XVIII, final do século XVIII, século XX, quando teve seu ápice, principalmente na teologia alemã. 2 alemães são seus expoentes. Daqui a pouco o reverendo vai dizer o nome deles aqui, que eu não vou me aventurar em falar o nome deles, para não dar mole. Mas foram 2 expoentes alemães, teólogos, que sustentaram este conceito, esta teoria, a teologia liberal. E o porquê que eu disse que ela é prejudicial? Porque, na realidade, ela contesta a historicidade bíblica. Ela contesta a história bíblica. Só para se ter uma ideia, ela contesta de forma firme e veemente a própria história de Jesus, os milagres de Jesus, o nascimento virginal de Jesus. Então, todo o conceito que gira em torno do Evangelho, que é a própria vida do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é o ponto fulcral, é o centro, é o cerne de toda a questão, a teologia liberal questiona. O que ela faz? Ela dá uma abertura para que outras ciências, para que filosofia, artes, possam trazer também a verdade do conhecimento da religião e do relacionamento com Deus. Por exemplo, se ela contesta a Bíblia como a única verdade, e é isso que a teologia liberal faz, teólogos conhecidíssimos, alguns até com início protestante, vão escrever livros, vão sair muitos livros que vão tratar deste assunto. E vão, na realidade, questionar a autoridade bíblica como única verdade. Se eu digo que é prejudicial, porque para nós, evangélicos, crentes no Senhor Jesus Cristo, que servimos a um único Deus, entendemos que a Bíblia é o nosso único livro de fé, regra e prática. É o nosso manual de vida, é a Bíblia. E a teologia liberal, ela vem questionar essa autoridade bíblica. Ela abre a possibilidade de existir em verdade, eu vou mais longe, até pessoal. Ela coloca a experiência pessoal que alguém possa ter acima das verdades bíblicas. Então, com esse preâmbulo aqui, eu posso afirmar que ela é prejudicial ao evangelho e deve-se ter cuidado, tentar entender o que é e ter cuidado em admiti-la. Muito bem. Então, meu querido reverendo Paulo César Lima, que estaria de folga hoje, não é? Mas foi convocado para poder estar aqui devido à complexidade do tema de hoje e aceitou aqui trabalhar hoje e folgar no outro dia para nossa alegria. Reverendo, bom dia, meu irmão. Bom dia, Eliel. É um prazer estar aqui. E você, quando me chama, é uma ordem. É uma ordem. Onde eu estiver, obrigado, eu vou dizer sim. Graças a Deus estar aqui com o pastor Humberto, presidente da Convenção Batista aqui do Rio de Janeiro, e o pastor Walter Miranda, a quem eu tenho uma admiração muito grande pelo seu ministério, a sua postura. Bem, Eliel, o assunto, de fato, é um assunto extremamente difícil. Mas eu diria para você que foi importante a direção da rádio, a direção do programa, trazer esse tema. Você já viu aí pelo índice das pessoas que não sabem sobre o tema, é muito interessante. Então vamos lá. Quando a gente fala de teologia liberal, há algumas ideias que passam pela cabeça das pessoas. Uma delas é o seguinte: basta que você seja uma pessoa diferente e queira ter pensamentos diferentes, você é chamado de liberal. Uma pessoa liberal, as pessoas a têm como um progressista. Uma pessoa que não está na linha da tradição é um liberal. Não é bem assim. Quando a gente fala de teologia liberal, nós estamos falando o que eles dizem, né? Os liberais dizem, que é a terceira reforma.
você tem, na verdade, a terceira reforma, a segunda reforma. A primeira foi de Lutero e a segunda foi exatamente a reforma da teologia liberal. A teologia liberal vai ter o seu fundamento justamente na Alemanha. Mas antes disso, alguns filósofos já desferiram sobre a tradição, uma série de tirambaços, que a gente pode falar. Por exemplo, Baruch Spinoza foi um dos primeiros que vem com a ideia de que Moisés não escreveu o Pentateuco. E aí, depois desse aí, muitos outros começaram a estudar a ideia do Pentateuco, como Wellhausen, como Gunkel, grandes teóricos que foram fazer uma análise e chegaram à conclusão que a Torá, na verdade, ela tem pelo menos 4 a 5 linhas. Por exemplo, o javismo, o outro é o eloísmo, o outro é o sacerdotal, o outro é o deuteronomismo e o outro é a obra historiográfica cronista. E a partir daí você tem uma série de questões que vão se levantar. A teologia liberal, fundamentalmente, ela vai negar os nossos fundamentos de fé. Por exemplo, eles negam a queda de Adão e Eva, eles negam o pecado original, eles negam o nascimento virginal de Jesus, eles negam a ressurreição de Jesus, eles negam a divindade de Jesus, eles negam a segunda vinda de Cristo e eles negam fundamentalmente a Bíblia como palavra de Deus. Eles vão dizer que a Bíblia não é palavra de Deus, se muito ela contém alguma coisa de Deus. Então não seria uma reforma, seria um outro evangelho. Um outro evangelho. Porque se você refuta na palavra deles. Então, se essa ideia aí refuta todos os pontos primordiais e fundamentais da Bíblia, é um outro evangelho paralelo, não é, reverendo? Tanto é que quando a gente fala de fundamentalismo hoje, tem uma outra conotação. Mas fundamentalismo está ligado a esta história, porque os fundamentalistas se levantaram a esta situação, para trazer de volta os pontos cardeais e fundamentais da Bíblia. Então foi uma luta. Isso vai acontecer justamente nos Estados Unidos. Um grupo se levanta contra isso, coloca os pontos cardeais da Bíblia, fundamentais, e é uma luta muito grande. Só que, o que acontece, Léo? Alguns seminários, que eram seminários tradicionais, eles começaram a tomar linhas e vertentes liberais. E começaram a estudar o liberalismo profundamente. E, a partir daí, sai um monte de gente com ideias liberais, trazendo uma série de prejuízos à fé. Porque o liberalismo, se você tira todos esses pontos cardeais da nossa fé, o que sobra? Não sobra muita coisa, vira um compêndio histórico, um Lusíadas da vida e nada mais. Agora, o que eu quero dizer antes de passar a palavra para você é o seguinte, é que você tem um ponto interessante nessa questão da teologia liberal, é que ela já chegou ao Brasil, ela está no Brasil. Só para dizer, alguns seminários estudaram a fundo teologia liberal, como, por exemplo, eu vou dizer aqui o Bennett, o Mackenzie, a própria instituição da Batista, o Batista do Sul, tá? Começaram a estudar teologia liberal profundamente. Porque quando você começa a estudar os teólogos contemporâneos, você, quer queira, quer não, você está entrando no estudo da teologia liberal. Quem estuda Bultmann, quem estuda os seus discípulos, quem estuda Reimarus, quem estuda Gadamer, quem estuda Leimaha, né? Friedrich Leimaha, esses homens são, por exemplo, Friedrich Leimaha, ele é tido como pai da teologia liberal. E ele que nega todos esses pontos, né? Então, significa que nós já estamos vivendo a teologia liberal em alguns seminários aqui do Brasil.
Eu deixo isso bem claro para saber que as pessoas estão estudando esse ponto. E aí eu vou deixar para dizer depois a questão das críticas. A crítica histórica, a alta crítica, a baixa crítica e depois todos os elementos da crítica que se levantaram para dilapidar a fé e a Bíblia Sagrada. Muito bem. Meu querido pastor Walter Miranda, que bom tê-lo conosco também nesta quarta-feira. Bom dia, pastor Walter. Os colegas aqui, debatedores, pastores, homens de Deus, a quem tenho grande estima, e a nossa grande audiência da Melodia, pastor Eliel. Esse assunto, ele é muito importante, e você falou uma coisa que eu ia começar a falar. Teologia liberal não passa a não ser... É outro evangelho. A grande verdade é, para mim, é uma teologia sem Deus. Naquilo que foi exposto aí pelo pastor reverendo Paulo César, como é que você vai especificar ou identificar uma teologia dessa como se fosse teologia? Tanto é que é liberal, eles fazem o que querem, relativiza tudo, não é? Descredencia as escrituras sagradas. É um evangelho que é um verdadeiro agrotóxico, é um verdadeiro veneno na lavoura do Senhor Jesus, que é a igreja, trazendo grandes prejuízos. E quando a gente vê, na verdade, no Brasil, como disse o pastor muito bem, chegou, e a gente pode perceber claramente algumas mensagens, um pouco desse espírito, dessa teologia liberal, que está sendo um grande veneno. Descredencia o que está escrito, a palavra, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém. Nós cremos em todas essas verdades, nesses nomes que foram citados aí, e outros mais, que todos nós conhecemos, que estudamos, que bem sabemos. Precisamos estar com muito cuidado, porque ela progride, vai sorrateiramente dilapidando aí os alicerces do conhecimento e da fé. Como diz Paulo, maravilha de que passado da graça para o outro evangelho. Essa teologia liberal, ela, como diz, você não vê pastor falar em inferno. Tem alguns pastores aí que não falam em inferno, que, como consequência, o lago de fogo e enxofre. A teologia liberal, o que ela faz? Ela anula isso, ela aniquila isso totalmente. Então é muito fácil pregar o evangelho da prosperidade, um evangelho fácil, de um Jesus Cristo amoroso, de um Jesus Cristo relativo, de uma teologia liberal, que onde a pessoa estiver, desde que ela creia em Deus, que ela tenha a sua fé convicta em Deus, está resolvido o seu problema e anula o sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o centro. A mensagem da igreja é uma mensagem cristocêntrica. E a teologia liberal, ela anula isso. Ela vai pela ideia de cada um, pelo conhecimento de cada um e joga tudo por terra. Bom, Pentateuco foi escrito por Moisés ou não foi? Gálatas foi escrito por quem? Outras epístolas foram escritas por quem? Vamos estudar, vamos discutir isso, e nunca se chega a uma conclusão quanto a isso, quanto a eles, e começam a arranjar histórias, e tem crentes, infelizmente, alguns irmãos de cabeça fraca, desculpe, eu não quero menosprezar ninguém, mas de conhecimento, que precisa, como nesse debate, enfatizar bem esse assunto e dar prosseguimento a esse assunto quanto a ser teologia, que é uma verdadeira praga, é uma maldição no meio do povo de Deus. O Jairo Xavier participando aqui com a gente, essa teologia não coloca em xeque o que está escrito em Romanos 2,12, não sede conformados com este mundo, mas sede transformadores pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Obrigado, querido. Ainda aqui o José Cláudio participando aqui com a gente. Zé, a verdade é que o liberalismo tem confundido a mente das pessoas, ou seja, cristãos, que tem permitido, através de alguns líderes, entre aspas, ele coloca aqui, certos conceitos, modas e movimentos, alegando que a igreja deve se modernizar. Até que ponto? Trazendo com isso o modernismo e até mesmo a apostasia. A Bíblia, palavra de Deus, tem sido interpretada ou explicada para interesse próprio. Aqui, pastor Humberto Marcos Anderson de Nova Campinas, dizendo: muitos já se sabem que os ensinamentos sobre a Bíblia foram manipulados por diversos líderes, impondo seus desejos e vontades e não a vontade do Senhor. Não seria a teologia liberal uma forma de abrir os olhos dos fiéis, hein, pastor Humberto Sequeira?
Eu acredito que, na realidade, a teoria liberal, no sentido da palavra, que já foi exposto aqui muito bem por todos nós que falamos, principalmente o pastor Paulo, que trouxe, o reverendo Paulo, que trouxe uma visão ampla, histórica melhor. Esse sentido da palavra teologia liberal, ele tem uma só vertente, né? Um só entendimento, na realidade. Por exemplo, quando você fala modernismo, essa palavra, embora seja perigosa, mas ela é necessária. Você pode modernizar algumas coisas na vida, e deve se modernizar. Tecnologia se moderniza, algumas coisas você deve mudar. Eu até outro dia o reverendo brincava aqui, quando chegava no debate aqui, eu vinha com um notebook aqui enorme, um negócio pesadíssimo. Hoje em dia eu estou com o iPad um pouco... Não é? A minha filha está ali com o iPod, por aí vai, entendeu? E eu não posso ter um iPod, então eu estou com esse aqui. Então existem coisas que... Agora, comportamento moral, quer dizer, vou melhorar. Moral não se moderniza. Conceitos de moralidade espirituais, isso não se moderniza. O risco todo, porque quando diz assim, teoria liberal, a modernidade, aí parece ser uma coisa nova, entendeu? Que vem facilitar a vida das pessoas. E eles pegam o termo ortodoxo e tornam pejorativo. Eles pegam o termo ortodoxo e tornam pejorativo, como se fosse uma coisa atrasada, arcaica, sectária, e que trouxesse prejuízo para o nosso comportamento evangélico espiritual. E não é, na realidade. A ortodoxia do contexto bíblico, de você respeitar a palavra de Deus, ela deve ser respeitada. Se respeitar a palavra de Deus, ser obediente à palavra de Deus, como ela é, literalmente, lógico, entendendo os seus contextos históricos, culturais, etc. Mas, se eu respeitá-la como uma palavra digna e fiel e atual, então eu sou ortodoxo também. E prefiro ser chamado de ortodoxo do que de moderno. O que me causa uma certa preocupação, pastor, é o seguinte: essa questão de teologia liberal, ela entra de uma forma meio traiçoeira no meio do povo, como uma modernidade, como um pensamento novo, como uma coisa mais fácil, não é? É uma compreensão nova do evangelho, mais ampla. Sabe o que eles vão dizer? Mais humana. E há um caminho perigoso, assim, Deus é muito complicado de entender. Então vamos humanizar Deus. Todas as vezes que o homem tentou humanizar Deus, deu problema. Porque isto não é possível. Há uma diferença muito grande, há um abismo que nos separa aí entre uma coisa e outra. Este é o perigo. E existem alguns livros que estão sendo escritos, por exemplo, eu estava comentando com o pastor aqui, eu vou citar um livro, mas não oriento nenhum crente a comprar, não. Não compra esse livro, não. Não é? Mas eu não vou nem citar o nome, né, reverendo? É melhor. Eu estou lendo um livro que fala sobre Satanás, sobre o mal. Eu não vou dar um nome, não, que é para não complicar a vida de ninguém. Não é? Fala sobre Satanás, sobre o mal. É um filósofo, o camarada é filósofo, antropólogo, historiador. Ele mostra ele dá um outro entendimento de Satanás, da origem do mal. É um negócio extremamente perigoso. Se um desavisado, se alguém sem fundamento cristão ler aquilo ali, vai ter sérios problemas. Tem um outro livro que é mais conhecido, Jesus Viveu na Índia. É um outro livro perigosíssimo e tenta provar que Jesus viveu na Índia, embora não tenha sido contemporâneo de Buda, mas aprendeu com os ensinamentos de Buda, e aquele lapso temporal que aparece na Bíblia entre 12 e 30 anos, que não diz onde Jesus estava, ele sustenta que ele foi à Índia e viveu lá, e aprendeu com os ensinamentos de Buda. Você vê, livros escritos existem vários. A pessoa tem que ter o cuidado no que compra para ler e no que lê. E eu dou um conselho aqui. Pastor, o senhor está estimulando a ignorância. Não, eu estou estimulando a saúde espiritual. Se não tem fundamento, não leia. Lê Bíblia. E Bíblia tem história lindíssimas para se contar e ensinamentos práticos para a vida, e é a palavra de Deus. O risco da teologia liberal é exatamente esse. Eles tentam tirar, na realidade, a veracidade bíblica, a verdade da palavra de Deus, contestam, e vão mais, eles contestam que o autor da palavra de Deus é o próprio Deus, que o autor da Bíblia é Deus, que Deus inspirou autores a escreverem. Eles contestam essa autoria divina. Para eles é simplesmente a autoria humana. E na realidade, isso tudo foi fruto do quê? De pesquisas, de história e de cultura. Para eles, a Bíblia é história e cultura. Eu estou falando aqui os que defendem a teologia liberal mesmo, historicamente, e os que conhecem. Aí aparece um monte de desavisado que se aproveitam de um momento, de um modismo, escrevem algumas coisas de autoajuda, de fácil aceitação, livros fraquérrimos, mas que a pessoa lê, que é muito fácil, o entendimento é muito fácil, a compreensão é muito fácil e leva para um caminho de derrota. A palavra é única e específica, pastor Eliel. Tudo
que afasta da verdade bíblica não é bom, não é de Deus e deve se repelir. O Patrício Ferreira do Recreio, dizendo, um amigo meu fez aí, coloca o nome aqui de um renomado seminário no Brasil e disse, olha, os professores lá ensinam que a Bíblia contém a palavra de Deus. O reverendo já acabou de falar exatamente isso aqui. O Diogo Ripper, dizendo, ele é de Jardim Paraíso, dizendo, amigo Eliel, tudo se resume a 2 Timóteo 4:3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Obrigado, Diogo, pela sua participação. Reverendo Paulo César Lima. Eliel, a gente tem que também fazer uma ponderação, dizer o seguinte, que o liberalismo, em termos de história do Brasil, ele trouxe muita coisa boa para o Brasil. Se você pegar a história e ver o liberalismo que chegou aqui, ele trouxe alguma coisa como libertações, como projetos para a vida humana. Isso foi muito bom. Porque a gente tem que entender o seguinte, muita coisa as pessoas deixam de olhar porque ficam, às vezes, viciadas numa ortodoxia fechada. Por exemplo, você sabe que há uns 30 anos atrás, as pessoas apregoavam que a mulher não podia cortar o seu cabelo, aparar a ponta do cabelo, porque isso era bíblico, né? E aí a gente recorreu à história. Nós fomos à história, levantamos a história da época, e aí a história nos dá uma série de concepções sobre isso. Por exemplo, como é que pode... E a negra lá do continente africano, que não tem nem cabelo? Como é que é isso aí? Ela vai para o inferno porque não tem cabelo? O cabelo não cresce? Então, é óbvio que essa parte é muito interessante. Só que o pastor Humberto disse uma coisa certa. Você não pode estudar essas coisas se você não tiver fundamento. Porque senão você vai ser levado pelas ondas. Quando você tem fundamento, você estuda e você sabe discernir e separar as coisas. Até onde eu devo ir, até onde eu devo parar. Tá? O que vem arrebentando a minha fé e o que acrescenta alguma coisa da minha fé. Tá? Então, por exemplo, a teologia liberal, um dos pontos que ela se engajou foi na alta crítica e na baixa crítica. A alta crítica é a crítica histórica. E o que é a crítica histórica? Eles pegaram elementos da história antiga, das civilizações antigas, desde os sumerianos, da Mesopotâmia, sumerianos, egípcios, assírios, todas aquelas civilizações antigas. E fizeram uma analogia entre a Bíblia e o que tinha nessas culturas. E verificaram que tinha algumas coisas similares. Por exemplo, como a questão do dilúvio. Todas as civilizações têm uma história sobre dilúvio, uma história de destruição e uma história de recriação. Você tem alguns elementos, como, por exemplo, a circuncisão, já estava em algumas culturas. Por exemplo, tem um ponto até interessante, a questão das leis, os próprios 10 mandamentos. Se você verificar, os sumerianos já tinham alguma coisa com a reunião dos anciãos sobre essa questão. Só que a gente tem que separar. Se você disser assim, mas a Bíblia no Antigo Testamento foi uma releitura feita dessas questões das civilizações. Bem, mesmo que tenha sido feita uma releitura sobre isso, eu vejo a mão de Deus nessas questões, colocando as coisas no seu devido lugar. Está entendendo? Eu vejo a inspiração não dentro de uma categoria de psicografia. Eu vejo a inspiração dentro de uma categoria mais ampla, onde Deus ele está por trás de todas as cenas da história. E a pessoa pensa que está sozinho, isolado e autônomo. Não, Deus está guiando todas as coisas para que ele faça exatamente segundo a vontade de Deus. Então, Deus está aí. É lógico que na categoria, quando você pega a alta crítica, a crítica histórica, você vai ter que entrar também nas questões das teogonias. As teogonias é o estudo acerca da origem dos deuses. E aí você tem problema, porque lá no livro de Gênesis, por exemplo, no começo de todas as coisas, você tem um modelo interessante das divindades, que é um modelo composto. Você tem um modelo composto, como, por exemplo, El Shaddai, El Lohim, El Elion. E esse El aí é babilônico, é o deus babilônico.
É o Deus forte e poderoso da Babilônia. E como isso aqui está dentro das Escrituras? Lá no final, no vigor do monoteísmo, você vai ver que eles já chamam para si um outro nome, que é o nome Yahvé. Asher, Ayer, Asher. Yahvé, eu sou o que sou. E a partir daí, Yahvé é o grande nome que eles vão trocar por uma questão de reverência quanto ao nome. Eles vão colocar o nome Adonai, tá? Mas isso aí está dentro da história. E a história, a alta crítica, ela vem tentando dilapidar a questão do próprio diabo. O próprio diabo. O conceito é grande. Porque você vai ver que o diabo entra no Antigo Testamento como um adjetivo. Ele só vai ser substantivado a partir do século II a.C. Porque até então ele é um adjetivo. Porque chamar o outro de Chatã é chamar o outro de adversário. Joabe era o Chatã de Davi. Então esses elementos faz parte da pesquisa, faz parte. A gente não pode deixar isso aí. Isso aí faz parte da pesquisa, porque eu tenho que ler até para combater a ideia do outro. Porque se eu também não souber de nada, eu estou fechado. Então é preciso ler. Agora, tem que se colocar uma coisa: a Bíblia é a palavra de Deus, ponto final. Essa questão, pastor Walter Miranda, é muito sutil, né? E chega exatamente uma palavra do pastor Humberto, chega assim como se fosse uma novidade, como um grande boom, e não é, exatamente para atrapalhar e trazer a confusão. A gente poderia dizer, seria um vento de doutrina, acho que nem seria vento de doutrina, porque rechaça completamente os pontos fundamentais da Bíblia. Não, pastor Walter Miranda? Parece que é um vento do inferno mesmo. É um furacão, um tornado do inferno mesmo, para dizer que Jesus Cristo foi um ser comum, como qualquer um de nós, para dizer que Jesus Cristo não ressuscitou. Foi um homem, como qualquer um de nós. Essa ideia de ressurreição, isso aí é uma ideia que foi propalada pelos apóstolos, e Jesus, na verdade, não ressuscitou. Ele foi um homem, ele morreu e não teve nada de se assunto é o céu. Ora. Nós cremos nessa verdade, nós pregamos isso, temos a Bíblia como palavra de Deus. Jesus ressurgiu dentre os mortos. Poxa, eu não estava lá, eu estou agora, meu tempo é outro, mas eu creio nessa verdade. Como é que eu creio nessa verdade? Porque eu sou idiota? Porque eu sou um ignorante? Eu creio nessa verdade, independente da minha condição cultural, da minha instrução. Eu creio nessa verdade porque o Espírito Santo fez essa obra dentro de mim. Mas por que não fez em outros? Bom, nos Estados Unidos da América do Norte, vários pastores foram na Europa para, em loco, conhecer mais um pouco da teologia liberal. O que aconteceu? Eles voltaram mais incrédulos ainda para os Estados Unidos. E essa porcaria dessa teologia liberal, como ponte, veio para o Brasil, está aqui e está em todo mundo, na verdade, trazendo grandes problemas. Então é uma verdadeira tempestade, é um verdadeiro inferno para anular as Escrituras Sagradas, dizer que a pessoa, onde ela estiver, desculpe aqueles nossos ouvintes que são adeptos do candomblé ou lá não sei de onde for, mas dizer que, dependendo da fé da pessoa, quem está lá no candomblé, quem está lá na Umbanda, desde que ele crê em Deus como Senhor, como Deus, Criador de todas as coisas, menos não crendo em Jesus, mas crê em Deus, olha, Deus não salva se não for por Jesus. Não tem salvação para ninguém se não for por Jesus. Deus não salva. Jesus é o enviado de Deus, é o próprio Deus, é um dos componentes da triunidade divina. Sem Jesus não há salvação. E dizer que o indivíduo, onde ele estiver, em qualquer religião, está no islamismo, está no confucionismo, onde quer que seja, mesmo dependendo da sua sinceridade, da sua fé, ela morrendo, ela está salva, e que ninguém vá para o inferno, no tempo e no espaço de Deus, todos nós seremos salvos, tanto faz aqui ou acolá. Pera lá, isso é uma heresia, isso é um troço do inferno para invalidar a pregação de que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, invalidar aquilo que nós pregamos, que Jesus ressurgiu dentre os mortos e que ele vai voltar. Poxa, o teólogo liberal e muitos outros com as suas ideias, quando você fala que Jesus Cristo vai voltar, o cara dá uma risada na tua cara de deboche, porque ele não crê nisso. E tem uma verdadeira tempestade do inferno, o inferno
mesmo em pessoa, vamos dizer, em espírito. Aliás, toda a legião infernal veio agora para tentar arrebentar com a Escritura, mas é o tempo que nós estamos vivendo, como foi dito aí, que está escrito, Paulo falou muito, tempo de apostasia e desvio total da palavra de Deus. A gente vai pro intervalo, volta já com a segunda parte desse nosso debate, claro, você participando com a gente. Estamos apresentando Debate Melodia. 11h38, aqui na nossa Melodia, de volta com o nosso debate. Voltamos rapidinho, tema fantástico, bombando aqui na web. E você, claro, participando com a gente, discutindo esse assunto com o pastor Walter Miranda, com o reverendo Paulo César Lima e também com o pastor Humberto Siqueira. O Nicelo Escotade do Espírito Santo participando. Gente, Eliel, do jeito que as coisas andam em nossos dias, precisamos urgentemente nos libertar da teologia liberal. É espantoso o crescente número de livros, inclusive publicados por editoras evangélicas, que esboçam os ensinamentos deste tipo de teologia ou tecem comentários favoráveis. Embora essa teologia tenha nascido com os protestantes, hoje, porém, seus maiores expoentes são os católicos romanos, diz aqui o Nicelo. Nicelo, obrigado pela sua participação aqui com a gente, tá bom, meu irmão? Pastor Humberto Siqueira, como então confrontar? O sujeito está agora ouvindo agora, como é que eu confronto então esse negócio? Porque se a gente pegar o livro, os livros que foram citados aqui, sobretudo pelo reverendo Paulo César Lima, se você pegar isso, existe uma técnica de envolvimento muito forte. E você vai chegar à conclusão de que o cara tá certo. Induz. Como é que é? Então como é que a gente confronta então? Induz porque é um caminho mais natural, mais humano. E aí o humano distancia de Deus, não é? Já dizia o filósofo, somos humanos, demasiadamente humanos. Então afasta-nos de Deus, da soberania e da divindade dele. Eu tenho aqui alguns conselhos para você correr da secularização e da relativização da fé. Uns conselhos aqui. Manter a fidelidade incondicional à Bíblia, que é inerrante, infalível e verbalmente inspirada por Deus. Acreditar que o que a Bíblia diz é verdade, verdade absoluta, ou seja, verdade sempre, em todo lugar e momento. Julgar todas as coisas pela Bíblia e ser julgado unicamente por ela. Aqui é forte. Afirmar as verdades fundamentais da fé cristã histórica, a doutrina da Trindade, a encarnação, o nascimento virginal, o sacrifício expiatório, a ressurreição física de Jesus, a ascensão ao céu, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, o novo nascimento mediante a regeneração do Espírito Santo, a ressurreição dos santos para a vida eterna, a ressurreição dos ímpios para o juízo final, que eles batem muito nisso aqui, e a morte eterna e a comunhão dos santos, que são o corpo de Cristo. Ser fiel e procurar anunciá-la a toda a criatura. Ser fiel à fé e procurar anunciar a toda a criatura. Denunciar e se separar de toda a negativa eclesiástica dessa fé, de todo o compromisso com o erro e de todo tipo de apostasia. Batalhar firmemente pela fé que foi concedida aos santos. Correr, secularizou, relativizou a Bíblia, corre disso aí. E combata pela própria Bíblia. Eu concordo aqui plenamente com o reverendo. É possível se fazer uma análise hermenêutica, exegética da palavra de Deus, recorrendo às pesquisas e levando em consideração cultura, a questão do tempo, etc. É possível fazer isso, só tendo um entendimento, que, como ele disse, eu reafirmo aqui, por trás de toda a história bíblica, Deus está conduzindo. Não há como você... porque há coisas que foram objetos de culturas anteriores. Ué, mas ele está lidando com o ser cultura, está lidando com o ser humano. E que o ser humano é prático da cultura, então é normal. Você quer ver um texto muito interessante, que eu às vezes falo isso? O pregador, ele pega o texto, quando conta ali, acho que Gênesis 22, se eu não me engano, me perdoe aqui a minha memória, quando fala de Abraão, quando Deus 22. Pede Isaac. 22:6. 22:6. O pregador pega aquilo ali, eu já fiz muito isso, e faz uma pregação lindíssima da obediência de Abraão, da submissão de Isaac. O professor, o mestre, o estudioso, ele vai ter uma outra leitura, que não invalida a primeira, mas é uma outra leitura. Na cultura antiga, era comum dar o filho em sacrifício. Era comum. Deus não estava pedindo a Abraão nada que fosse um absurdo que eles nunca tinham ouvido falar. Até porque o próprio Deus, quando traz as leis em Levítico 21, ele vai na realidade combater e proibir o sacrifício de humanos. Então era comum, às vezes, eu acredito até que hoje em dia, em certas culturas, ainda deve existir esse negócio. Então era comum você sacrificar um filho, sacrificar um servo, um escravo, era muito comum. Ele usou uma linguagem com Abraão que já era conhecida, porque Deus faz assim.
Foi Ele que nos criou. Então Ele entende a linguagem que fala conosco. Agora, é lógico que há uma condução dele com a sua mão divina, com o seu absolutismo e a sua soberania de Deus. É isso que nós precisamos entender. É possível fazer uma análise, sim, com relação à cultura, a essa questão de tempo. É possível fazer isso, mas sem fugir da veracidade bíblica e da mensagem que Deus quer nos trazer. Aqui, a opinião do Adenir Alves, de Mutuá, São Gonçalo, dizendo: Eliel e pastores, boa tarde, graça e paz. Estou ligado no debate. Sou seminarista, aí cita aqui o nome do seminário, nós não estamos falando o nome aqui, é um seminário interdenominacional, e lá estudamos e pesquisamos sobre a teologia liberal. Ela não mudou e nem mudará minhas convicções a respeito da palavra de Deus, pois creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Sou salvo, lavado e remido pelo poder do sangue de Jesus e concordo também que essa teologia pode levar a um outro evangelho. Agora, creio que não só os pastores e líderes têm de estudá-las, mas também todo cristão, porque evangelizar tem que conhecer os seus fundamentos para poder combater, diz ele aqui. Não é? Como o cristão vai refutar se não tem conhecimento do que é a teologia liberal? É isso que a gente está dando o pontapé inicial aqui no nosso debate, exatamente isso aqui. Adenir, obrigado pela sua participação. Reverendo Paulo César Lima. Então vamos lá, Eliel. Eu quero falar uma coisa que é muito importante, a questão dos seminários, tá? Porque às vezes você tem um seminário confessional. E o confessional é aquele seminário que preconiza trazer as ideias da sua confissão. Se você estuda no seminário presbiteriano, é a confissão presbiteriana. Seminário batista é confissão batista. Se você seminário assembleano é confissão assembleana e assim por diante. Bem, mas o fato é que algumas editoras até confessionais, têm lá nas suas prateleiras livros que destroem completamente a fé cristã. Que esses livros na mão de um leigo, de uma pessoa que não tem estrutura, essa pessoa vai desviar-se por completo. Então, por exemplo, os seminários... O que está acontecendo com os seminários? Antigamente você tinha um seminário, mas ele era a projeção da própria igreja, quer dizer, uma maneira de fazer os membros da igreja estudarem dentro da linha. Com essa questão de universidade, de faculdade, as coisas começaram a sair do eixo. Por quê? Porque, na verdade, você tem um currículo, uma grade curricular. E nessa grade curricular, você tem bibliografias. E que você tem que estudar aquelas bibliografias. Por exemplo, você tem a teologia alemã, você tem a teologia latina, que é a dos católicos. Na verdade, como nós não temos poucos livros aqui, e o nosso povo não sabe muito inglês, então nós temos que trazer livros da teologia latina. E a teologia latina, ela passou por uma revisão. Isso depois do Vaticano I, que foi, na verdade, uma reedição de Trento, do Concílio de Trento. Aí você tem uma revisão disso no Vaticano II. No Vaticano II, eles começam a fazer uma nova ponderação sobre a hermenêutica. E a hermenêutica passa por uma transformação tremenda, porque eles compõem, dentro da sua hermenêutica, a ideia do lado do gênero literário, coisa que não tinha. Então, quando você bota o gênero literário, você tem que ver o lado dos mitos, das novelas, dos contos, dos dramas, que mais? Das sagas. Então, você tem uma série de elementos, epopeias, églogas, são elementos que vão constar nessa nova percepção teológica. Por exemplo, enquanto você estava na teologia, na hermenêutica dos hebreus, você tem os Targums, Talmud, Halaká, Haggadah, Midrash, Guemará. Você tem todos esses elementos que fazem parte da questão hermenêutica. Aí entram os pais da igreja, a patrística. Tanto os pais pré-nicenos como nicenos e pós-nicenos, eles vão trazer elementos interessantes, até a escolástica, que vão fazer um bypass com a própria modernidade. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, é que quando essas transformações acontecem, a igreja ela tem que estar preparada para respostas a isso. Porque se a igreja for pega de calça curta, ela não terá respostas para essa questão. Porque hoje, Eliel, esse debate aqui, ele esclarece muitas pessoas. Tem temas aqui que você aborda e que lá numa igreja o pessoal está vivendo aquele drama. Aí os debatedores
dão armas aqui até, armas no sentido que eles esclarecem. E o povo esclarecido é diferente. Eles vão ao pastor, ao líder, e assim, peraí, o senhor disse isso, mas lá no debate 4 pastores disseram assim, assim. E agora? Está entendendo? Então, na verdade, você tem que estar preparado. Não é para você não estudar, porque, gente, é como Ford dizia, acreditar não comprova. Desacreditar não desaprova. O cara diz assim, mas eu acredito. Tá bem, então prova. É o cara que diz assim, eu não acredito na evolução. Então prova que você não acredita. Porque tem provas, Eliel. Tem provas científicas que nos dá condições da gente dizer que a gente não pode aceitar evolução porque tem uma série de problemas científicos para aceitar. Então você tem que correr atrás e provar isso cientificamente também, porque você tem essa condição. O que eu quero dizer é o seguinte, estamos estudando uma coisa, mas não estamos dando base, até porque colégios, seminários tradicionais, por causa da faculdade, tem que trazer para dentro deles professores de linha liberal. Porque eles que são os doutores. Deu para entender? Porque você só pode dar aula, você tem que ter 1/3 de doutores dentro da sua faculdade. E esses doutores vêm de onde? Nós não formamos, aí eles vêm de fora. Eles vêm de fora com o quê? Eles vêm de fora com uma bagagem violenta liberal, meu filho, e joga em cima do povo. Aí sabe o que acontece? Depois fica difícil até você dar aula na classe, porque o cara já está totalmente transtornado, porque a via é fina, é subreptícia, é empolgante. O cara vai descobrir coisas que ele não sabia até então. E isso aí deixa muita gente em crise, Eliel. Então eu quero dizer o seguinte, cuidado. Forme as coisas de tal forma, ou seja, traga para dentro do seu seminário um doutorado onde os pastores estudem, para abrir a sua cabeça na questão de fazer uma análise e redirecionar as coisas para a Bíblia. Porque senão, se você não tiver essa capacidade, o povo vai se desviando e daqui a pouco você não traz mais ele de volta. Então é preciso isso. O Daniel de Matos, de Campo Grande, dizendo, querido, estava indo almoçar, mas tive que participar aqui do debate. Para dar a minha opinião. Mas o que o Espírito do Senhor nos afirma que estamos vivendo dias que antecedem o arrebatamento. E o Senhor já tem preparado os seus para esse grandioso dia. Na palavra do Senhor existem muitas afirmações de que o poder do santo seria tirado um dia, como profetizaram alguns profetas, e toda palavra por si só fala a respeito dessa retirada do poder do Messias. Não podemos nos escandalizar com essas coisas e sim exultar e se alegrar combatendo essas forças com veemência, exaltando o Senhor. Obrigado, viu, Daniel, pela sua participação aqui com a gente, meu irmão. Muito obrigado mesmo. Tem uma outra participação. Quero agradecer aqui o Jader, da Congregacional de Engenhoca, em Niterói. Obrigado pela sua participação com a gente aqui, tá bom, querido? Muito obrigado mesmo. Participação aqui é do Celso Rebelo, de Realengo, dizendo, meu caro Eliel, a grande questão da teologia liberal não é a negação da Bíblia, mas a negação da Bíblia e outros pontos da palavra. Já estou acostumado a ver, ouvir e combater. O pior para mim, para o Celso, é ela dizer, a teologia, que o que vale é o sentimento humano. Se a pessoa sentir comunhão com Deus, ela está salva, mesmo sem crer no Evangelho de Cristo. Já ouvi cristãos dizerem que a Bíblia precisa estar de acordo com o que ele sente. Muita loucura isso. Ei, pastor Walter Miranda. Loucura mesmo. Loucura mesmo. O centro é a palavra, a referência é a Bíblia. Tudo precisa estar em linha. Quem estuda, quem faz seminário, e diante de uma aula de um professor liberal, confronta, não está em linha com a palavra, apesar de estar fazendo um curso, fazendo um seminário, uma faculdade teológica, não está em linha com a palavra, rechaça. Você está dentro de uma igreja, ouvindo o pastor falar, não está em linha com a palavra, rechaça. A Bíblia, meu Deus do céu, o conhecimento que temos de Deus, o ensinamento que temos, ou que nós transmitimos como pastor, está baseado na palavra. A Bíblia é a Constituição, é a cartilha da igreja. Lê alguma coisa, principalmente o que tem aí de erva daninha, de teologia liberal, de ensinamentos enganosos, mas não está em linha, não confrontou, não passou pelo crivo da palavra, apesar... Não, a pessoa... Ela está com o sentimento de que ela é salva, de que ela tem comunhão com Deus, mas o que a Bíblia diz? Arrependei-vos.
A Bíblia manda a pessoa se arrepender. A pessoa não se arrepende do seu pecado, não reconhece que o Senhor é Deus, que é um pecador, que precisa crer em Jesus como Senhor e Salvador. Basta o sentimento dela que tem comunhão com Deus e está resolvido o problema, aí não está em linha com a palavra. Não estando em linha com a palavra, é um estudioso da Bíblia ou de qualquer livro. Tudo bem, vamos estudar. Se alguém consegue ler, começa a ler e vê que o que está lendo não está em linha com a palavra, mesmo sendo teológico, se tem condições de continuar a ler sem afetar aquilo que ele crê, continue, mas vai afetar, para, irmão, isso aqui não está em linha com a palavra, vou parar de ler isso aqui, vou deixar de lado. Faça assim, porque senão vai se corromper, que o espírito do inferno vem como tempestade mesmo. Aqui, o pastor Humberto Marcos dizendo que ficou uma dúvida. A teologia liberal, ela prega de uma forma diferente as escrituras, comparado com a maneira que é pregada hoje, ou prega tudo contra as escrituras? Pois se a teologia liberal prega contra a palavra, essa teologia já está implantada no meio evangélico há muito tempo. Pois o que é pregado sobre dízimo, jejum, santa ceia, batismo, trindade, entre outros ensinamentos, vão de encontro com as verdades das escrituras em muitos locais, hein, pastor Humberto? Diz aqui o Marcos. Mas é aquela história, né? Em tudo quanto é lugar tem gente ruim que pega uma coisa e piora mais do que já era. Não que eu estou dizendo que a teologia liberal seja boa, mas ela tem um fundamento histórico de início, de interpretação, de conceito teórico, e que foi difundido e defendido, eu disse aqui na minha primeira fala, inclusive até muito forte, teve seu ápice na Alemanha, século XVIII, final do século XVIII, século XX, teve o seu ápice, em que pese a ter sido antes tratado e sendo ventilado, mas teve o ápice, século XVIII, século XX na Alemanha, foi o forte aí, até comprovado aqui pelo reverendo. Agora, é lógico que as pessoas fazem o uso de qualquer que seja o conceito para manipular o povo. O que eu entendo é o seguinte, Oséias 4:6, o povo peca por falta de conhecimento. Eu penso que alguém que realmente é convertido através da palavra de Deus, e não por uma mensagem facilitadora ou por uma mensagem que lhe agrade o coração, mas aquele que foi salvo através da palavra de Deus, aquele que ama a palavra de Deus. Por exemplo, ontem eu ouvi uma estatística que eu fiquei impressionado. 43% de pastores nunca leram a Bíblia toda. É um negócio louco. Se 43% de pastores nunca leram a Bíblia toda, como é que nós vamos botar isso aí no meio do povo? Se essa estatística estiver certa, não é? Como é que vai combater a teologia liberal ou qualquer uma outra? Por isso que eu disse aqui, é Oséias 4:6. O povo peca por falta de conhecimento. Vou junto aqui com o que já foi dito, inclusive pelo pastor Walter. Começou a ler, viu que não é consoante com a Bíblia, que é totalmente contrária à palavra de Deus, para de ler. Não vai te trazer benefício nenhum. Se você gosta de ler, tem fundamento, como eu disse aqui que leio, é uma coisa agora. E sou pastor, estou em debate, dou aula, participo de várias conferências, eu tenho que ter habilidade e conhecimento para falar. Mas se você não precisa disso, leia a palavra de Deus, viva tranquilo, sem crise, sem problema na mente, meu filho. A vida já é tão complicada. Ainda vai arrumar livro difícil para complicar a tua cabeça para ler? Leia a Bíblia simplesmente, não é? Leia a Bíblia, a palavra de Deus, entenda como palavra de Deus para a tua vida. Eu entendo perfeitamente isso. Qualquer coisa que tenta rechaçar a verdade bíblica, se está fora da palavra de Deus, eu devo repelir, eu devo evitar, eu não devo dar crédito. Um crente, salvo pelo Senhor Jesus Cristo, através da palavra digna e fiel, dele jamais vai cair em perturbação com essas baboseiras que são escritas. E olha que absurdo, se eu entendo que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, e não contém porque eu entendo que é a palavra de Deus, não é? Se eu entendo desta forma, como é que eu vou aceitar qualquer coisa que venha me dizer que o meu sentimento humano é superveniente à palavra? Como é que eu vou aceitar um negócio desse? Que qualquer sentimento que eu tenha, experiência que eu tenha pessoal, está acima da palavra de Deus. Eles vão defender na teologia liberal que você não precisa de Bíblia, porque Bíblia é meramente, para eles, é meramente um livro histórico e cultural. Feito por humanos. É um livro como qualquer um outro, é isso que eles defendem. Então não me preste essa teoria, ela não presta para absolutamente nada no contexto nosso de vida espiritual. Fique com a Bíblia, meu irmão, leia a palavra de Deus. Teve dificuldade, procure o seu pastor, tomara que ele não seja um dos 43 que nunca leram a Bíblia toda, mas procure o seu pastor que deve conhecer a palavra de Deus para que ele possa te ajudar, elucidar, explicar e te ajudar nessa caminhada. Só uma última palavra. É por isso que eu sou a favor da escola bíblica dominical. E que hoje muitas igrejas estão abrindo mão. Estão inventando um monte de curso de não sei do que, curso de sei lá das quantas, e esquece de ensinar o fundamento da palavra de Deus. Por isso que eu amo escola bíblica dominical. Pastor, é só na escola bíblica? É possível ensinar em outros cursos? Sim.
mas estão abrindo mão do método da escola dominical, que ensina a palavra de Deus nua e crua, para outros métodos, inclusive baseado em livros escritos por homens. Dão cursos baseados em livros escritos por homens e abandonam a palavra de Deus. É por isso que a coisa está do jeito que está. 11h57. Pesquisa do dia. Olha aqui, evolução total aqui na nossa pesquisa. Nós começamos o nosso debate com a parcial, perguntando que você sabe o que significa teologia liberal? Nós começamos com 68% dizendo que não, 32% dizendo que sim. É o curso do debate, 1 hora, né? Mudou. 72% dizendo que não. Tipo assim, ó, não conheço não. De fato, eu não sabia o que era, não. E o debate acabou trazendo aqui. Porque esse não aqui foi exatamente isso que o pastor Humberto falou aqui. Exatamente. Então, nós chegamos aqui à conclusão de que aqueles 32 não sabiam muito, não. E eu também não sei se esses 28 sabem muito, não. O pessoal sabia a partir de agora. O que implica dizer aqui a você, líder, você, pastor, passe a ensinar também isso. Dá trabalho para Dedéu. Ensinar dá trabalho. Mas é muito importante para a saúde aí do seu rebanho. Tá bom, querido? Estamos fechando este grande seminário no ar, aqui na nossa melodia. Agradecer aos pastores fantásticos. Uma mesa realmente maravilhosa, um timaço para poder falar desse assunto, viu? Quero agradecer meu querido reverendo Paulo César Lima pela participação com a gente. Obrigado, reverendo. Eliel, é sempre bom estar aqui. E eu não esqueço da palavra de Jack Myers, quando esteve aqui, escreveu Deus uma biografia. E disseram para ele, mas o senhor sendo evangélico, que ele é da episcopal, como é que o senhor é evangélico e tem essa ideia? Ele diz assim, bem, de manhã eu sou cientista e à noite eu sou poeta. Boa. Um abraço, um beijo para minha mamãe, para minha titia, para minha esposa, para os meus filhos, para todas as minhas netas e netos, para os membros da igreja, todos os membros da Igreja Catedral da Assembleia de Deus Jardim Primavera. Um beijão a todos vocês. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. E quinta-feira, se você quiser um bom seminário equilibrado, esteja conosco no Centel, Seminário Teológico Livre, às quintas-feiras, das 19h30 às 22 horas. Que Deus abençoe. Obrigado, Eliel. Obrigado, reverendo Paulo César Lima. Lembrando que logo mais às 9h30 da noite tem o nosso Cristo em Casa. Um grande culto para a glória de Deus. Estará pregando o pastor Joedir de Carvalho, da Igreja Metodista Wesleyana. Pastor Walter Miranda de Oliveira, obrigado, querido, pela participação com a gente. Cadê aqui? Cadê meu querido pastor? Pastor Walter, dá um toquezinho assim no seu microfone, por favor. Isso, vê se agora vai. Não foi. Isso, agora vai. Eu quero fazer um pedido de oração pela minha nora. Isso. Está internada. E aquilo que se chama, né? Como é que é o nome? Do líquido amoníaco, como é que é o nome que envolve? Perdeu todo o líquido, né? Segundo a medicina, não tem jeito. Segundo os médicos, era em 48 horas, já está 2 semanas. Meu Deus. O bebê está bem, tá? Bem, incrível, Graças surpreendendo os médicos. Eu continuo pedindo oração. Segundo os médicos, quando ela está internada, está acontecendo algo que eles não sabem explicar, que pela medicina não tem jeito. Ela está em repouso total, tudo correndo bem. Peço oração para que Deus continue a abençoar, porque o meu Deus, o nome dela é Késia Gomes Miranda, esposa do meu filho, Joelter Miranda. Peço oração em nome de Jesus. Maravilha. Aí o pastor Walter vai ficar em contato com a gente, tá, pastor? Trazendo as informações. Vamos estar orando então. Késia Gomes Miranda. Muito bem. Vamos estar orando. Os médicos não entendem porque esse é milagre. Milagre não dá para entender, não. Tem Nem 2 se explicam. semanas, bebê, todos os exames constantemente, tudo correndo maravilhoso. Um incrível mesmo, viu? Maravilha. Deus está abençoando. Amém. Obrigado, pastor. Quero agradecer aqui a Luciane Severo, a Natália Melo, a Isadora Mendonça, a Geisa Ramos e também a Nathalie Melo pela participação aqui com a gente. Pastor Humberto Siqueira, obrigado, irmão. Eu é que agradeço, meu irmão. Me sinto honrado, privilegiado de estar participando dessa mesa aqui. O milagre que aconteceu com a netinha do pastor, a teologia liberal não explica. Só quem explica é a Bíblia. Eliel, deixa eu falar aqui, com 1 semana de atraso, eu estive em Três Rios, na igreja do apóstolo Miraci, Igreja Batista do Calvário, lá em Três Rios. Gente nossa. Rapaz, eu fiquei impressionado, até foto tirei, rapaz. Mas como você é conhecido lá, e você não estava lá tirando foto comigo mesmo. Entendeu? Mas como, rapaz, a audiência da Melodia lá arrebenta o negócio. Fantástico. Três Rios é a nossa casa. Todo mundo falando comigo. Pastor, eu sou o senhor, manda um abraço. A irmã Tânia, que é ouvinte, assim, assídua, nunca perde. Falou que está sempre ouvindo o debate aqui. Os irmãos lá da igreja, eu mando um abraço aqui, inclusive, também para o apóstolo. Tá. Quero dar um anúncio aqui rápido. Hoje à noite, comemorando os 43 anos da Igreja Batista Monte Hermão. Você que está pela internet aí ouvindo aí em Teresópolis, quero anunciar que hoje à noite tem
Carlinhos Félix cantando. Que beleza. E na palavra de Deus, pastor Anderson de Souza pregando a palavra. Vai ser um cultaço hoje à noite, já no Templo Novo. É a segunda quarta-feira no Templo Novo. Quarta-feira passada, Léa Mendonça e pastor Idei do Carmo arrebentaram mais de 1.000 pessoas lotando o templo lá. E hoje eu tenho certeza que vai ser uma grande festa no nosso Templo Novo, comemorando 43 anos de vida da igreja. Quero aproveitar aqui também agradecer aos integrantes que compõem o Corplex, que é um órgão da nossa convenção. Ontem tivemos uma reunião em Teresópolis, no Hotel Alpina, e foi um sucesso, foi uma bênção. Eu quero agradecer a todos aqui que estão nos ouvindo, que estavam lá da Convenção Batista Nacional do Estado do Rio de Janeiro. E por último, não menos importante, quero aqui marcar a presença da minha filhota aqui, Júlia Siqueira, que está presente. Essa é a semana do aniversário dela, então ela está escalpelando o papai, tá né? Certo, é uma tá vez andando por pro ano. papai para dar prejuízo. É uma vez por dia ano. 29 ela completa 16 anos, não é? Maravilha, E está hein? acompanhando o papai aqui hoje, essa bênção que é a Júlia. Lembra, Leão? Desde a Vila da Penha, pequenininha, me acompanhava. Agora está aqui essa moça, papai é brabo pra caramba. É grande. Ela está aqui conosco, passeando aqui e nos acompanhando. Eliel, muito obrigado. Beijo em Um casa beijo lá nas também. meninas lá também. Obrigado, Deus te abençoe, eu te amo, viu? Valeu, Fica com Deus. Mesma forma, queridão. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui pro Ricardo e também pra Rosângela Danda de Campo Grande, abraçando também aqui o Santino e a Madalena em Gardênia Azul, Jacarepaguá. Um beijo pra vocês aí, obrigado pelo carinho, tá bom? Abraçando também o povo querido de Itaguaí, a nossa terra. Hoje, o 4º aniversário da Igreja Congregacional do bairro Leandro, em Itaguaí, na rua Antônia Vieira da Veiga, com o pastor Gilney da Silva. Hoje, 7h30 da noite, nós vamos estar juntos, se Deus quiser, hoje no bairro Leandro, em Itaguaí. Obrigado a todos, Edinho Lobo e Débora Lira, já no comando do Tarde Maior. Logo mais, então, às 9h30, o nosso Cristo em Casa, tá bom? Deus abençoe. E amanhã às 8h, com o nosso Disqueme. Gente, olha, muito obrigado. Meu querido Daniel Luiz do Carmo Ribeiro, de Barreto, Niterói. Um abraço grande pra você. Obrigado pela sua participação aqui. Continue participando, meu irmão, tá bom? Um beijo grande no seu coração. Valeu, gente. Obrigado. Amanhã você ouve mais um Debate Melodia.